Boa tarde, sejam bem-vindos. Eita, que é concurso aparecendo na tela. Eita, que é concurso. Gente, não é concurso não, hein? Sinceramente, fala, Natan. Natan, tu tá em todo canto, Natan, como é que pode? Como é que tu consegue? Tu tá em todo canto. Cristiane, boa tarde, seja bem-vinda. Adonai, boa tarde. Willam aqui de novo. Olha aí, o Willam vai assistir a aula minha pela segunda vez hoje. A Janaína também. Olha isso, gente. Que loucura. Gustavo, boa tarde. Vamos lá, meu povo. Deixa eu apresentar a tela. Acho que vocês viram aí que a gente tem professora Valéria de novo também, vai assistir a aula minha de novo. Eu acho que vocês já viram aí que a gente tem uma quantidade absurda de concursos a caminho, né? E aí eu tenho dito isso com frequência e quero reforçar aqui, né? Quem quer ser concursado precisa aproveitar agora, precisa aproveitar essa leva de concursos de agora, porque ninguém sabe o que vem depois, ninguém sabe como as coisas serão colocadas depois, tá? Então, por isso que eu tenho dito com frequência, pessoal, estudem para que vocês passem nos concursos que a gente tem agora. Na região do Crato, por exemplo, a gente tem Barbalha, que vai ter concurso literalmente para todas as áreas. Então, não tem sentido você não estudar. A Carap, o edital pode sair a qualquer momento. Isso aí também é outra coisa. Estou vendo muita gente que eu vi hoje de manhã lá no Acarap aqui também, e vocês lembram que a gente falou sobre isso de manhã, né? O edital pode sair a qualquer momento. Eusébio, por exemplo, a Rosilene falou, eu vou me inscrever no Eusébio. Eusébio já saiu o edital. Eusébio, a gente já tem prova no dia 7 de dezembro. Então, eu tenho basicamente aí 22 dias até a prova, beleza? Ou seja, tem muito concurso. Ó, Assaré, a gente também vai ter concurso em Assaré. A banca vai ser a URCA. Não tem como, né? Região do Cariri, a URCA ela vem ganhando muito espaço. Aquiraz pode também, a gente ter notícias aí de Aquiraz dentro de algum pouco tempo, esperava-se, inclusive, tá? E aí eu vou trazer uma notícia de bastidor para vocês aqui. Esperava-se que a Aquiraz fosse sair até antes do Eusébio, e não saiu, né? Saiu o Eusébio antes, foi uma surpresa para quem já estava ali esperando o concurso, foi uma surpresa. Todo mundo sabia que Eusébio e Aquiraz iam sair, naturalmente, mas todo mundo esperava que o Aquiraz viesse antes do Eusébio. Quixadá, a gente também vai ter concurso e, gente, tem concurso no Ceará inteiro. Se eu não estou enganado, a gente tem aí pelo menos 18 cidades com concursos, entre concursos que já saíram o edital e concursos que vão sair o edital dentro de algum tempo, né? E aí, para os mais aventureiros, para aqueles que querem um nível de dificuldade maior, porque eventualmente já são concursados em prefeituras e querem fazer concursos maiores, a gente tem aí a caminho o concurso da SEDUC, né? Saiu no projeto de lei, foi publicado no projeto de lei. Esse projeto de lei vai ser votado pela Assembleia Legislativa, e eu acho bastante difícil que esse concurso não passe, né? A gente tem concursos em âmbito estadual, a gente tem aí para 12 ou são 13 órgãos, tá? Então, tem muita coisa a caminho, coisa demais mesmo a caminho, e a gente precisa aí ter atenção quanto a isso, tá? Eu vou mostrar aqui minha tela, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, ó. Ó, olha o que a gente tem de concurso aqui, ó. Realização de concurso público SEDUC, tá? A gente tem SEDUC prevista aqui. Se eu for pensar em concurso, gente, deixa eu mostrar outra tela aqui.
se eu for pensar em concurso, peraí, ó, se eu for pensar só em concursos para o Estado, eu tenho concurso da Alesse, eu tenho concurso do IDACE, eu tenho concurso da FUNCAP, eu tenho concurso da PGE, da UVA, da CESPORT, eu tenho um concurso para o Sistema de Segurança Pública, eu tenho um concurso para a Escola de Gestão do Estado, eu tenho um concurso para o Conselho Estadual de Educação, eu tenho um concurso para a SOIDRA, para a Secult, para o NUTEC, para a URCA, para a Ceará Prev, para a SRH, para a FUNESE, para o IPES, para a SPS, para a CETITES, eu tenho concurso para a SEDUC, eu tenho concurso para a Cefaz, eu tenho concurso para a SOP. Ou seja, eu estou dizendo isso não é de hoje. Se você quer se tornar concursado, você precisa aproveitar o que começou a acontecer em 2022 e vai terminar agora em 2026. A gente está tendo 4 anos. Por que eu digo 4 anos? Porque em 2022 a gente teve o concurso da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Isso começou lá em 2022, essa onda de concursos. 2025/2026, ela chegou no topo. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma redução, tá? E eu estou avisando isso para depois ninguém dizer, mas teve tão pouco concurso, porque não teve, gente. A quantidade de concursos que está aparecendo agora é absurda. E ainda tem o que o Adonai falou aí no chat, né? A gente ainda tem concurso do IFCE, a gente ainda tem concurso da Unilab, a gente está tendo concurso da UFC, que tem vaga para licenciados, para o cargo de técnico em assuntos educacionais, assim como tem vaga para pedagogo, para o cargo específico de pedagogo. Então, assim, Jobson, sou formado em química, sou formado em física, sou formado em matemática, sou formado em língua portuguesa, em biologia. Eu posso fazer o concurso da UFC? Pode, para o cargo de técnico em assuntos educacionais, com um salário superior ao salário de sala de aula, inclusive, tá? Depois do probatório, quando você dá entrada nos títulos, tá? Para vocês terem uma ideia, o TAI, ele ganha mais do que o professor de alguns municípios, com mestrado, tá? Tô dando aqui só um exemplozinho, beleza? E dito isso, meus amores, aí eu vou começar a minha aula. Eu vou resolver aqui 10 questões com vocês, detalhando essas questões. Eu acredito que todos e todas já estão com o material em mãos, né? Eu quero muito acreditar que está todo mundo com o material em mãos. Ó, já vamos começar aqui dizendo o seguinte. Você foi meu aluno, então você nunca vai pegar uma prova e começar a resolver essa prova lendo o texto, tá? Você vai primeiro olhar para o comando da questão, depois de olhar o comando da questão e identificar, você vai fazer o seguinte, lê o comando, identificou, se precisar de alguma informação do texto, aí você volta, tá? Se precisar de alguma informação do texto, daí você volta. Jobson, em geral, precisa? Então, assim, precisa, tá? Precisa, se necessário, precisa voltar para o texto, volta para o texto. Se não for necessário, não volta para o texto. Beleza? Sempre levar isso em consideração. Sempre levar em consideração se há ou não a necessidade de voltar para o texto. Aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho as aspas delimitando ali um determinado trecho, tá? E eu tenho aqui. É uma dobradinha de datas não divertidas nesse processo, ou até divertidas e de celebração, mas que doem ao mesmo tempo. Das opções a seguir, marque a palavra que não segue a mesma regra de acentuação básica da palavra destacada. Estou falando de regra de acentuação, beleza? Se eu pegar toda vez que eu for resolver uma questão que trate de acentuação, qual é a minha recomendação? Você sempre separe as sílabas, tá? Separe as sílabas da palavra para que você não cometa nenhum erro, beleza? Então, vamos aqui. Primeira coisa que eu faço, divido até. Então, o que acontece? Eu preciso que você perceba que essa palavra, ela tem tá? Ela tem 2 sílabas, beleza? Penúltima sílaba, que não é a sílaba tônica, e última sílaba, que é a sílaba tônica.
Por essa palavra ter como sílaba tônica a última sílaba, eu vou dizer que ela é uma oxítona, beleza? Eu vou dizer que ela é uma oxítona terminada em vogal. Então, oxítonas terminadas em A, E, O sempre serão acentuadas, beleza? Eu estou procurando uma palavra que não siga essa regra, beleza? Talvez alguns de vocês fossem pensar assim, poxa, professor, mas até tem duas sílabas, então não deveria ter só uma não deveria ser monossílaba não, professor, porque eu aprendi que até era monossílaba. Você aprendeu errado, tá? A palavra até, ela é de sílaba. Opa. A palavra até, ela é de sílaba, beleza? Então, muito cuidado quanto a isso. Se eu olhar, ó, será é oxítona, termina naturalmente, termina em A, eu vou acentuar, então não pode ser o meu gabarito. Orixá, se eu pegar a palavra orixá, o que eu vou ter aqui, ó? Orixá. Perceba que é a mesma regra, ó, terminada em vogal. Então, tá certo, eu não posso dizer que tá diferente. Tranquilo? D, parabéns. Era o quinto aniversário da minha mãe desde que faleceu, era uma forma de dar os parabéns. Vamos separar aqui, ó. Parabéns. Beleza? Então eu vou acentuar, porque a sílaba tônica está na última sílaba da palavra. Beleza? Aliás, a mesma coisa, ó. As. Então aqui eu vou precisar ter o acento, e aí você vai perceber, ó. Você vai notar que todas as palavras que apareceram, será oxítona, orixá, oxítona, parabéns, oxítona, aliás, oxítona. O lá é a única, o lá é a única situação em que eu não tenho uma oxítona, beleza? Eu não tenho uma oxítona. Eu tenho o que, professor, nesse lá? Nesse lá, eu tenho um monossílabo. Por que monossílabo? Porque só tem uma sílaba, tá certo? Então, aqui, meus amores, eu tenho um monossílabo tônico. Tudo bem? Entendido? É isso. Por esse motivo, o gabarito dessa primeira questão é item B de bucho. A única palavra que não é oxítona e eu tenho aqui é o item B, tá certo? Vamos aqui. Segunda questão, olha só. No segmento Dados de 2010 do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ó, olha aqui as aspas. Então, eu não precisaria voltar para o texto, eu poderia só seguir aqui o trecho entre aspas. A ortografia das palavras está de acordo com as normas oficiais da língua portuguesa? Vamos lá. Não, item A. Não, a palavra demográfico deveria ser escrita com minúscula. Pessoal, aqui, ó, Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Primeira coisa, censo demográfico é um documento, certo? Isso aqui é uma coisa que eu, por favor, gostaria que vocês internalizassem. O censo é um documento. Por ele ser um documento, o nome dele é um nome próprio. Então, por isso que você precisa ter em mente que documento tem nome próprio, tá? E aí, nome próprio vai ter as iniciais maiúsculas, tá? Então, eu não tá errado quando eu faço essa inicial, quando eu faço uso dessa inicial maiúscula, tudo bem? Pergunta do Carlos Silva. Pé também é monossílaba? Isso, Carlos. Toda palavra que só tiver uma sílaba, Carlos, sempre vai ser monossílaba, tá? E aí aqui, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um nome próprio. Jobson, por que é que Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um nome próprio?
Porque é o nome de uma instituição, beleza? É o nome de uma instituição. Então, obrigatoriamente, precisa ser escrito aí com iniciais maiúsculas. Professor, mas eu aprendi que desde 2009, com um novo acordo ortográfico, eu poderia, por exemplo, no caso de censo demográfico, usar a primeira inicial maiúscula e usar a segunda inicial minúscula. Eu posso? Pode, tá? Então, isso é permitido, beleza? É tanto que na própria redação do Enem, para aquelas pessoas que fazem ali o Enem, ou para aquelas pessoas que dão aula para os alunos que vão fazer o Enem, é importante sempre lembrar disso, tá? Existe ali a facultatividade. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Eu posso colocar o primeiro nome maiúsculo, segunda, e os outros eu posso colocar minúsculo e não tem problema. Agora, o que eu não posso fazer? Primeiro maiúsculo, se for 3 nomes, como por exemplo, Segunda Guerra Mundial, primeiro maiúsculo, segundo minúsculo e terceiro maiúsculo. Aí isso eu não posso fazer. Tá bom? Tudo bem? Então, item A, ele tá errado, beleza? B, a palavra não, a palavra censo deveria ser grafado como censo. Olha, se a própria banca erra na hora de escrever, que coisa absurda, censo deveria ser grafada, porque eu estou me referindo à palavra como censo. Não, gente, censo com C e censo com S é um caso de homonímia, certo? Jobson, o que é homonímia? É quando palavras têm alguma similaridade entre elas, seja uma similaridade de escrita, eu tenho homônimos homógrafos, quando eu tenho isso, seja uma similaridade de sonora, de som, tá? Que aí eu tenho os homônimos homófonos. Se você perceber, se você olhar para censo e olhar para censo, você vai notar que as duas palavras têm uma diferença gráfica, têm uma diferença na escrita, mas elas têm igualdades. Tudo bem? Elas têm determinadas igualdades. E isso é muito importante, tá? É de extrema importância que você perceba isso, que existem igualdades, existem, na verdade, semelhanças, eu não vou chamar de igualdades, existem semelhanças sonoras entre essas duas palavras, beleza? Então, assim, não é uma questão de, poxa, a grafia deveria ser mudada. Negativo, eu não precisaria mudar a grafia, por quê? Porque senso com S tem um sentido, senso com C tem outro sentido, beleza? Então a gente precisa ter esse cuidado. O senso com C é uma pesquisa, tá? O senso com C vem de censitário. Então eu vou pegar ali informações sobre a constituição de uma sociedade. Quantas pessoas tem numa casa? Dessas pessoas, quantas têm nível superior, quantas não têm, como é que não é? Tem água encanada, não tem. E aí a gente cria um panorama da sociedade por meio desse censo, tá? Item C, não. Geografia deveria ser escrita como geografia. Não existe essa separação entre geografia, tá? Não se separa. Tudo bem? Item D. Sim, todas as palavras estão corretamente grafadas de acordo com a norma culta. Exatamente, tá? Não tem aqui nenhum problema quanto a isso. Beleza? E item E, sim, mas no lugar dos parênteses deveria ser empregado um hífen, segundo a ortografia. Pessoal, ponto muito importante, tá? Quando você vai colocar siglas, abreviações, ou acrônimos, obrigatoriamente você precisa fazer uso de parênteses. Universidade Federal do Ceará. Aí aqui, olha para o texto, eu vou marcar de rosa, ó.
IBGE, veja você, IBGE, eu coloco entre os parênteses as siglas, abreviações ou acrônimos quando, antes delas, eu coloquei o nome por extenso, tá? Então, isso aqui é importante, beleza? Para vocês não confundirem, viu? Por isso que o gabarito só poderia ser letra D de jeans. Vamos lá, terceira questão. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente, pertencem à mesma regra de acentuação da palavra em destaque. Vamos aqui. Peguei uma palavra de acentuação gráfica, professor. O que, que eu sempre vou fazer, que o senhor fala, hein? Sempre vai primeiro separar as sílabas das palavras e identificar qual dessas sílabas está recebendo o acento gráfico, tá? Na palavra café, por exemplo, o que é que eu tenho? Eu tenho uma palavra que é dissílaba. Eu tenho uma palavra dissílaba e ela é oxítona. Tudo bem? Por que, que ela é oxítona? Porque ela tem como sílaba tônica a última sílaba. Beleza? Então a gente vai dizer que ela é uma palavra oxítona. Nesse tipo de questão, o que, que eu vou buscar? Vou buscar, dentre os itens, aquele que faz com que, aquele que corresponde a essa regra de acentuação. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o item em que todas as palavras tenham como sílaba tônica a última sílaba. Só poderia ser aqui o item A de aprovação. Se você perceber, ó, paletó, caburé, português, crachás, tá? Se você olhar para o item B, ele não poderia ser o meu gabarito. Por que, que ele não poderia? Porque pó, vou colocar aqui, ó, pó é um monossílabo tônico. Beleza? Pó é um monossílabo tônico. Se eu olhar para cá, ó, Baú, Marajá, Carijó, Pontapé. Jobson, peraí, pontapé tem como final, tem a sílaba tônica no final, Carijó tem a sílaba tônica no final, Marajá também tem a sílaba tônica no final. E, professor, percebi que baú também. Mas qual é o problema? O problema é, quando eu olho para baú, a regra aqui em baú não é a mesma regra da oxítona. Em baú, eu tenho a regra do hiato. Então, isso faz com que este item fique incorreto. Tudo bem? No item D, olha só. Parabéns, ok, oxítona. Sabiá, oxítona. Filé, oxítona. Mas Grajaú, eu tenho de novo a regra do hiato. Jobson, por quê? Porque na hora que eu separo, gra, já, u, certo? Professor, que regra do hiato é essa que você está falando? Quando i ou u forem tônicos, eles sempre serão acentuados, tá? E eles ficam isolados na sílaba, beleza? Forem tônicos, são acentuados. Sempre são acentuados, tá? Sempre que I ou U ficam sozinhos, isso mesmo, Janaína. Quando eles ficam sozinhos numa sílaba, eles são hiatos, beleza? E aí, isso aqui sempre vai ter acento, não tem exceção, tá? Sempre que isso acontecer, eles são acentuados, por quê? Porque como I e U costumam fazer o papel de semivogais, ou seja, tem menos força dentro do encontro vocálico, quando eles aparecem sozinhos, eles funcionam como vogais. Por isso que eles recebem o acento gráfico, porque eles têm uma sonoridade forte, tá bom? E aí, vamos lá. Cajá, herói, reféns, paletó. Aqui, ó, eu não tenho em reféns, eu não tenho a mesma regra que eu tive em café, beleza? Então é isso que muda, tá certo? Então, por esse motivo, meus amores, o gabarito dessa questão é item A de aprovação. Tranquilo?
Quarta questão. Exemplo, pronto, Andréia, isso mesmo. Vou voltar aqui para pegar o exemplo da Andréia, ó. De. Ou, Andréia, eu também tenho esse, ó, que o pessoal também gosta muito. Da. Tranquilo? Se você perceber, nesses dois casos, olha só, a sílaba tônica é I ou U, tranquilo? E aí, naturalmente, ela vai funcionar como vogal e aí ela vai ser acentuada, tá? A Lígia deu exemplo de faísca. Faísca também é um caso, tá? Se eu pegar aqui, ó, faísca, eu preciso acentuar. Tranquilo, beleza? Herói também deixaria, ô Mábia. Herói também deixaria. Beleza? Perfeito. Cuidado, tem um exemplo que a Lígia usou aqui que eu gostei, tá? Que às vezes, o que que o pessoal pensa e erra a questão por isso, tá? Jobson, mas tem um S aqui, professor, tem um S aqui. Eu não posso desconsiderar por causa desse S. A consoante, ela não tem nada a ver com a conversa, tá? Então, quando I ou U forem tônicos, seguidos ou não de S, eles serão acentuados, tá bom? Estou falando isso para deixar registrado na gravação, porque a gravação fica salva para os alunos matriculados no curso. Beleza? Vamos lá, quarta questão. No texto, a redação respeita as normas da ortografia e da acentuação gráfica vigentes no português do Brasil. Assinale a alternativa que apresenta a análise correta de um aspecto ortográfico ou de acentuação relacionado ao texto. Então, por favor, primeira coisa que eu preciso que você perceba, a banca cobrou aqui dois conteúdos, tá? Ela cobrou ortografia e ela cobrou a acentuação. Jobson, a Consulpan, ela pode fazer isso? Pode. A URCA pode fazer isso? Pode. Sei lá, a UPA pode fazer isso? Pode, tá? Tem algumas bancas que cobram 2, 3, às vezes até 4 conteúdos dentro de uma mesma questão, tá? E não existe nenhuma proibição nesse sentido, beleza? Vamos lá. A forma verbal análise recebe acento por ser proparoxítona, seguindo a regra que determina que todas as proparoxítonas são acentuadas. Pessoal, vamos aqui. Vamos separar análise. Análise. Ele está dizendo que análise é proparoxítona. Análise é proparoxítona ou não é? O que vocês me dizem? Que vocês me falam? Ela é proparoxítona, beleza? Ela é proparoxítona. Então, parece que isso aqui está correto. B. A palavra ideias deveria ter acento na vogal I por se tratar de um hiato, conforme as regras anteriores à reforma ortográfica de 2009. Vamos aqui. Falo já sobre isso, Moisés. Falo já sobre isso, Mábia. E, Moisés, a aula fica gravada e fica salva na plataforma para os alunos, tá? Para os alunos matriculados. A palavra ideias deveria ter acento na vogal I, por se tratar de um hiato, conforme as regras anteriores à reforma ortográfica de 2009. Gente, vamos aqui. Como é que eu separo a palavra ideias? Como é que eu separo a palavra ideias, por favor? Digam aí para mim como é que eu separo a palavra ideia. Como é que vocês fariam? Boa, Cris. Boa, boa, boa. Ó, ideias. Era assim que eu separaria, beleza? Então, se eu separo dessa maneira, eu não posso dizer que aqui eu tenho uma regra do hiato. Então, isso está errado, beleza? Eu já vou logo pegar o que a Mábia levantou, porque a Mábia está certa. No item A, análise não é verbo. Análise, meus amores, é um substantivo, tá?
Sempre que eu uso a palavra análise, eu estou usando um substantivo. Analise é que é verbo, beleza? Tranquilo. Não tem ligação de vogais, tem separação. Não entendi, Adonai. Perdão, meu amigo. Voei, me desculpa. Onde é que não tem ligação de vogais? Na palavra ideia, mas tem ligação de vogais, tem união de vogais, está aqui. A vogal E e a vogal I. Isso aqui é uma união. Ah, não, tá? Aqui eu tenho um ditongo. Eu acho que o que você está falando é o hiato, o caso do hiato. A gente até tem, a gente até tem um hiato aqui, Adonai, que é o hiato entre I e A, tá? A gente realmente tem um hiato aqui. Mas aí qual é o problema? Esse hiato, ele não predomina sobre o ditongo, entendeu? É isso que acontece, porque aqui o ditongo aberto, ele é preponderante sobre o que seria considerado aqui um hiato, que seria esse I e o A, tudo bem? Então aqui não dá certo. O vocábulo país recebe acento por ser monossílabo tônico. Gente, monossílabo tônico é aquela palavra que só tem uma sílaba. Se eu separar a palavra país, eu vou naturalmente perceber que existem duas sílabas. Tranquilo? Então, o item C de cachorro caramelo correndo com cabrito está errado por este motivo, tá? Vamos lá, item D. O termo estrutura deveria conter acento diferencial a fim de evitar ambiguidade com outra palavra de mesma grafia. Análise é substantivo, análise não é verbo, tá? O verbo, ô Luana, deixa eu puxar para cá, olha só. Eu tenho duas maneiras, meu bem, de falar essa palavra, tudo bem? Eu posso falar analise e eu posso falar análise, certo? O primeiro caso, analise, é verbo, Luana. Mas aí você vai perceber, analise, a sílaba tônica é a anterior, beleza? É a penúltima sílaba. Já no caso do substantivo, você muda a tonicidade, você muda a posição da sílaba tônica, Luana, e transforma em substantivo. Analise, analise, a análise. Beleza? Então, essa é a diferença, Luana. Você conseguiu entender? Beleza? Ok, vamos lá. Estrutura deveria conter acento diferencial. Jobson, o que é o acento diferencial, professor? Se você prestar atenção no verbo ter e os seus derivados, você vai perceber que existe uma diferença entre o ter com acento circunflexo e o ter sem o acento circunflexo, tá? Quando eu uso o acento de nada, Luana, imagina, tá todo mundo aqui para aprender. Eu achei legal que todo mundo ajudou, muito bacana. Quando eu falo de acento circunflexo aqui, quando eu não tenho, esse verbo ele está na terceira pessoa do singular, ok? Todas as vezes em que eu uso esse acento, eu coloco esse verbo na terceira pessoa do plural, certo? Então, para este acento, para este tipo de acento, eu dou o nome de acento diferencial, tá certo? É de extrema importância que vocês entendam isso, tá? Por favor. Então, aqui eu não teria, no caso de estrutura, um acento diferencial, não, minha gente. Eu não poderia dizer isso. Então, não me cabe aqui outro item, além do item E de esqueleto, esquelético, espacial. E eu detalhei aqui mais uma vez todos os itens da questão com vocês e vou para a quinta questão, já que não houve quaisquer perguntas, tá?
Marque a alternativa que não representa, certo? Marque a alternativa que não representa procedimentos didáticos para implementar uma prática continuada de produção de textos na escola. Gente, isso aqui é uma pergunta da específica de língua portuguesa, tá? Essa pergunta aqui eu vou pular, porque ela é uma pergunta da específica de língua portuguesa. Ela não é uma pergunta de português geral, tá? Ela não é uma pergunta de gramática, beleza? Por isso que eu vou pular aqui, tranquilo? Vou pular essa questão porque ela não corresponde ao conteúdo da aula em si, beleza? Vamos lá. Questão, deixa eu colocar aqui que eu pulei, né? Deixa eu marcar de vermelho, porque eu pulei essa questão. Pulei. Aí colocar aqui por que eu pulei, né? Específica de LP. Então, esse foi o motivo de eu pular. Questão de número 6. A linguagem utilizada no texto é muito próxima da coloquialidade, e há momentos em que o autor comete desvios da norma culta que se aprende na escola. Dadas as opções, marque a que todas as palavras estão escritas corretamente. Então aqui eu vou buscar em qual dos itens todas as palavras estão escritas direitinho. Vamos lá, qual que é o gabarito aqui na cabeça de vocês? Maria do Socorro está dizendo C, a Mábia também, o Arthur também, a Cris também. Adonai e o Willam também, beleza? Show, então aqui. Espesinar, dissente, espontâneo, herege. Tá certo, é isso mesmo. Essa daqui, minha gente, essa questão de número 6, assim como a questão de número 7, não são questões em que a gente precise de muita teoria, tá? A gente não precisa de muita teoria aqui, certo? Tudo bem? É importante entender isso, tá? Tranquilo? Tá de boa para vocês? Show. Então, vamos lá. E a número 7, qual que é o gabarito? Peraí, Mábia, Daniele, Cristiane, Adonai, Maria do Socorro, Lígia, Willam, Janaína, beleza. Beleza? Andréia, ok. Entendi, Andréia. Entendi. Chavante, deixar, salsicha, mexilhão, enxada e cacho. Ok, beleza. Isso mesmo. Perfeito. Explica ela. O que que você precisa aqui? O que que você precisa que seja explicado aqui? Por favor, diga para mim. Fale aqui para mim, Rosângela. Qual é a dúvida, meu amor? Não, certo, mas qual é a dúvida? Esse conteúdo aqui, gente, é um conteúdo de ortografia, tá? Tanto na 6 quanto na 7. Aí, o que está sendo cobrado aqui? Uso de S, uso de C, uso de CH, uso de SS, beleza? E uso de X, tá? Então, esses usos, eles são usos que você consegue estudar. Esses usos você consegue estudar na gramática, beleza? São usos que você consegue ver de maneira bem bonitinha quando você pega algumas gramáticas. A maioria das gramáticas vai trazer isso. Tranquilo? Beleza? Mas no dia a dia a gente consegue perceber essas diferenças, né? Eu não uso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui gramatical, tá? Eu não uso CH depois de consoante. Eu uso depois de consoante o X. Eu não vou usar o CH. Olha o exemplo de enxada e olha o exemplo de cacho.
Entendeu? Tem aqui o N, que é uma consoante. Depois dele veio o X. Agora, olha quando é vogal. Depois da vogal, eu posso usar tanto o X quanto posso usar o CH. Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer, né? Agora, ô Rosângela, beleza? São essas percepções que você precisa ter. Professor, onde é que eu posso estudar essas percepções? Gente, lugar mais besta do mundo. Nem precisa de uma gramática gigantesca. Entra no Brasil Escola, vê as regras e faz os exercícios do Brasil Escola. Morreu. Sinceramente, nem precisa esticar a baladeira. Porque como é um conteúdo mais simples, e outra, vou dar um exemplo. Vai fazer um concurso da Consulpan, a Consulpan não costuma cobrar isso aqui, tá? Em geral, a Consulpan não cobra. Ela não cobra não, tá? Ela não cobra para os casos de, para os cargos, perdão, ela não cobra para os cargos de nível superior, beleza? Ela vai cobrar, às vezes, para os cargos de nível médio ou de nível fundamental, tranquilo? É isso, tá? A UPA cobra normalmente para nível médio, às vezes para nível superior, mas não é comum, mas para nível médio a UPA cobra, tá? Vamos lá. Questão de número 8. Observe a tirinha a seguir e depois marque a alternativa correta acerca das regras de acentuação gráfica. Vamos lá. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Boa. E tem a palavra polícia no segundo quadrinho recebe acento diferencial porque existe o verbo policiar. O que vocês acham? Polícia recebe acento diferencial? Procede isso? Porque na minha cabeça, e a minha cabeça pode estar louca, mas na minha cabeça, quando eu olho para a polícia, eu tenho a seguinte situação, meus amores. Polícia. O que eu tenho aqui em polícia? Em polícia, eu tenho uma palavra que termina em ditongo crescente. Beleza? Jobson, qual é a palavra que termina em ditongo crescente que tem como sílaba tônica a penúltima sílaba? Exatamente, uma paroxítona. Cristiane e Andréia, perfeito. Então, o que eu tenho aqui é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, tá? Então, eu não posso, não devo e não vou dizer que o item A está certo. Lembra, acento diferencial é esse aqui, gente. Acento diferencial é esse que eu mostrei para vocês bem aqui. Isso aqui é um acento diferencial. Esse acento do tem, tudo bem? Então eu não posso, não devo e não vou marcar o item A na oitava questão. B. A palavra é, no quarto quadrinho, recebe acento pela mesma regra da palavra café, mês e pé. Gente, café, tá? Eu dei esse exemplo para vocês lá em cima. Café é oxítona. Pé é monossílabo tônico. Mês é monossílabo tônico. É monossílabo tônico. O que a banca faz? Ela coloca a palavra café para te confundir. Para você pensar que em café não existe ali, por favor, muito cuidado, para você ter cuidado, porque às vezes a banca ela coloca isso para você, para te induzir literalmente ao erro. Você pensar, pô, mas café só tem uma sílaba, não tem duas. Quando na verdade, sim, existem duas sílabas em café, tá? Boa tarde e obrigada pela aula grátis. De nada, meu amor. Eu sempre fico com dúvida no ditongo crescente. Qual é sua dúvida, Maria, por favor? Qual que é sua dúvida?
A Janaína está dizendo a palavra é tem apenas uma sílaba. Exatamente, monossílabo. Isso mesmo. Café tem duas, né? Então eu já não posso colocar no mesmo balaio café e pé. Ou café e tá? Eu não posso não, viu? Tipo esse exemplo de polícia. Mas qual é a sua dúvida, meu amor? Eu preciso que você me diga qual é para eu poder lhe explicar. Porque se você só me disser, tipo esse caso de polícia, eu não consigo te ajudar. Ditongo crescente é formado por uma semivogal e uma vogal? Isso, tá? Vamos aqui. Gente, o que é um ditongo? Ditongo, ele pode acontecer de duas maneiras, tá? Vamos lá. Ele pode ser primeiro, ele pode ser aberto e ele pode ser fechado, certo? Se ele for aberto, por exemplo, herói, herói. Se você pegar a palavra herói, se você pegar essa palavra, você vai perceber o seguinte: essa palavra ela vai ter aqui um acento no oi, oi. Por quê? Porque é oral e é aberto, beleza? Mas eu também posso ter os ditongos que são fechados. O aberto é oi, o fechado é o quê? Oi. Tranquilo? Tipo em oito, oito, oito. Percebe? Aí ele já é fechado. Tranquilo? Jobson, que mais? Ele pode também ser crescente ou decrescente, tá? Decrescente. Jobson, me dá exemplos. Vamos lá. Ditongo crescente, polícia. Ditongo decrescente, beijo. Jobson, como é que eu sei? Sempre que ele for crescente, ele termina em A, E ou O, certo? Sempre que ele for decrescente, ele termina em I ou U. Tranquilo? Entendido? Professor, ainda não peguei. Me dê outro exemplo aí, fora polícia. Olha para esse outro exemplo aqui, ó. Mistério. Ó, mistério. Se você prestar atenção, você vai notar, ó, I e O. Opa, terminou em O, então vai ser o quê? Crescente. Se terminasse em I, como em beijo, seria o quê? Decrescente. Pegaram a ideia, meus amores? Tudo bem? Entendido? Tá claro para vocês até aqui? Alguém tem dúvida? Ou tá tudo bem, tudo legal, tudo sensacional? Tá claro, né? Show. Então, vamos sempre lembrar que é importante lembrar, tá? O ditongo, ele obrigatoriamente vai ser aquela situação em que as duas vogais se encontram na mesma sílaba. Vai cair no concurso de Eusébio? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim. Esse conteúdo ele sempre vem nos editais, mesmo para professor. Vamos lá, continuando. Aqui já expliquei, beleza. O que tem a palavra pão, Cícero? É nasal, tá? Essa questão do crescente e do decrescente, ela vai aparecer para os ditongos orais, beleza? Quando os ditongos forem nasais, ou seja, saírem pelo nariz, eu não vou ter essa questão do crescente ou do decrescente, beleza?
Porque os ditongos nasais, ou eles terminam ou eles têm o tio, né? Ou eles terminam com M ou N. De novo, ou eles têm o tio, se eles forem orais, aí eles podem ser crescentes ou decrescentes. Se eles forem nasais, aí tem duas situações. Ou eles vão ter o tio para marcar essa nasalização. Inclusive, por favor, tenham cuidado pelo seguinte, tá? Tem situações em que a banca pergunta para você se o tio é um acento, tá? O tio, ele não é um acento, beleza? O tio não é um acento. Que isso fique claro para você, tudo bem? Tio não é acento. O tio é um sinal de nasalização, tá? Então, ou ele tem esse sinal de nasalização, ou ele termina com M ou N. Tudo bem? Tranquilo? Isso é importante, tá? Muito cuidado. E aí, professor, quando isso acontece, esse M ou esse N, eles continuam funcionando como consoante? Não. Eles funcionam como semivogal. Show? Questão de número 9. De nada, Cícero. Questão de número 9. Considere a frase a seguir e as regras de acentuação gráfica. As práticas de linguagem se mantêm, mas é inserida a semiótica. Ó, aqui você já vai lembrar do seguinte. Eu disse para você que os verbos ter e o ser... De nada, gente, pelo amor de Deus. Não precisa me agradecer porque eu estou explicando, não. É minha obrigação. Eu não posso só chegar aqui e dar o gabarito da questão sem explicar nada. Aí é loucura, é irresponsabilidade. Não pode, não, tem que explicar. Ó, aqui, provavelmente, vocês vão lembrar do que eu disse agora há pouco, tá? Provavelmente vocês vão lembrar do que eu falei agora há pouco. Isso aqui é o verbo ter, é um dos derivados do verbo ter. Tem, detém, mantém, contém, detém, obtém, retém. Então, toda vez que eu tenho esse tem, quando eu passar para o plural, vou voltar lá de novo, ó. Cadê? Cadê? Tá aqui. Quando eu passar para o plural, meu chuchuzinho, eu vou precisar obrigatoriamente fazer uso do circunflexo. Tudo bem? Entendido? Então, aqui, eu sei que obrigatoriamente isso aqui é um quê? Um acento diferencial. Por quê? Porque ele diferencia, como eu ensinei para você nessa aula, a terceira do singular e a terceira do plural, tá? Então, vamos aqui. De acordo com as regras de acentuação gráfica, práticas e história são acentuadas pela mesma regra. Mentira! Ó, história, penúltima sílaba, terminada em ditongo crescente. História é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Beleza? Se eu pegar práticas, olha a diferença. Práticas passa a ter como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Então, por isso que o item A está errado. Histórias é uma paroxítona terminada em ditongo crescente e práticas é uma proparoxítona. Tranquilo? B. Mantém e vem são acentuadas pela mesma regra. Isso aqui é verdadeiro. Porque nos verbos tem e os seus derivados, assim como no verbo vir, no sentido de movimento, eu obrigatoriamente acentuo quando estes verbos estão na terceira pessoa do plural. Beleza? Obrigatoriamente, o verbo vir no sentido, não no sentido de ver, mas no sentido de andar, se movimentar, ele tem ali, obrigatoriamente, quando colocado na terceira pessoa do plural, ele tem que vir com esse acento, tá? Então, por esse motivo, meu chuchuzinho, gabarito dessa questão, item B.
Semiótica e público são acentuadas por regras diferentes. Olha que engraçado, porque olha o que a banca faz. Sem, mi, ó, ti, ca, pu, bli, co. Sílaba tônica, qual é? Opa, antepenúltima. Sílaba tônica de público, qual é? Opa, antepenúltima. Então a regra aqui é a mesma, tá? Eu tenho aqui a mesma regra, não é uma regra diferente. Tranquilo? Não é uma regra diferente, não. É a mesma regra, gente. Tá certo? Então, por isso que o item C tá errado. D. Mantém e práticas são acentuadas pela mesma regra. Eu acabei de ensinar para vocês o motivo da regra, o motivo do acento em mantém, assim como também ensinei para vocês o motivo do acento em práticas. Então vocês marcariam que está errado. E vocês entenderiam que práticas e manténs não são acentuados pela mesma regra. Beleza? De novo, prática é acentuada porque é pró-paroxítona. Mantém é acentuada porque está na terceira pessoa do plural. Então, o acento da palavra mantém, ele é um acento diferencial. Beleza? Tudo bem? Entendido? Então, essa é a diferença entre essas duas palavras. Tá certo? Eu gostei do que o Adonai falou agora, gente, porque eu acho isso muito importante. Adorei essa turma, um ajudando ao outro. Eu também gostei. Eu também gostei, porque a gente tem 100 pessoas aqui assistindo aula, e eu não vi ninguém julgando ninguém, ninguém achando a dúvida do outro besta, eu não vi nenhum desrespeito, eu vi exatamente, Andréia, todo mundo participando e ninguém julgando o erro do outro ou a dúvida do outro. Isso foi muito bonito, sério. Isso realmente foi muito bonito hoje, de verdade. Tá? Repete a alternativa C. Repito, Amanda, claro. Ó, se você olhar para cá, Amanda, você vai perceber, meu bem, o seguinte. Sílaba tônica da palavra semiótica, ó, deixa eu aumentar aqui. Sílaba tônica da palavra semiótica é a antepenúltima. Sílaba tônica da palavra público é a mesma, tá? É a antepenúltima também. Então, o item C, Amanda, ele está dizendo que essas palavras são acentuadas por regras diferentes. Só que qual é o ponto, Amanda? As duas têm a mesma regra. Elas são proparoxítonas. E aí, o que eu preciso lembrar? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. É a mesma regra, entendeu? É literalmente a mesma regra, tá? Juliana, obrigado, meu amor. Obrigado pelo elogio. Muito obrigado. Vocês entenderam aqui, gente? Tudo bem? Beleza? Entendido? Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu só tomar. Gente, eu já falei tanto hoje que eu tô com a garganta quebrada. Vamos aqui. 10ª e última questão. Isso é uma merda, mas é super contemporâneo. O novo acordo ortográfico trouxe algumas dificuldades para aqueles que se aventuram na língua escrita. O termo destacado. Não, mas peraí, como é que tá tudo aqui destacado, gente? Como é que tá tudo aqui destacado? Como assim, gente? O novo acordo ortográfico trouxe algumas dificuldades para aqueles que se aventuram na língua escrita. O termo destacado acima é um exemplo disso. Das palavras abaixo, indica que aparece em desacordo. Eu acho que o termo destacado era super contemporâneo, tá? Beleza? Gente, olha só. O item A é o nosso gabarito aqui.
E aí, deixa eu explicar para vocês por que isso aqui é óbvio, tá? Eu não posso, quando eu tenho vogais iguais, eu não posso deixar de usar o hífen, tá? Vogais iguais, eu não posso mantê-las juntas. Eu não posso manter vogais iguais juntas. Isso não pode acontecer. Tudo bem? Se isso acontecer, tá errado. Tranquilo? Não posso, não devo e não vou colocar vogais iguais juntas na mesma posição. Tudo bem? Aqui embaixo está o gabarito. Para os alunos que são matriculados no IB, todo mundo já sabe, as minhas anotações serão enviadas. Eu envio as minhas anotações para a coordenação do curso e a coordenação disponibiliza na plataforma de vocês, né? Então, vocês têm acesso às minhas anotações, como sempre. Inclusive, eu já vou até mandar aqui para eu não esquecer, tá? Adonai, professor, além do IB, você tem aula particular? Adonai, eu dou aula particular hoje para alunos de ensino médio, mas é bem raro eu pegar aluno particular hoje em dia. É muito raro. Por quê? Porque a galera nunca quer pagar o que eu peço. E aí é muito difícil eu pegar aluno particular exatamente por isso. Porque a galera não quer pagar o que eu peço. Então fica bem complicado de eu preparar material para uma só pessoa, eu me preocupar com o direcionamento para uma só pessoa e ela achar que não vale aquilo que eu estou cobrando. Então, por isso que hoje é muito raro eu pegar aluno particular. Pra você ter uma ideia, a última aluna particular que eu peguei foi uma menina dos Estados Unidos e para você ter uma noção, eu cobrei R$ 350 a hora dela. E aí ela passou em medicina para uma universidade aqui de São Paulo, mas foi isso que eu cobrei dela, entendeu? E aí Professor, é muito difícil as pessoas quererem, por isso que eu não divulgo aula particular. Pois não. não, só um breve comentário em relação à aula de hoje, né? E assim, só para deixar claro que foi a minha primeira, né? Mas Sim. assim, o que é que eu tenho visto em relação aos concursos hoje, e aí serve para nós colegas, todos os colegas no geral, é que, cara, é incrível quanto o português tem nos prejudicado, certo? E aí mostra o quanto a gente está despreparado. E aí não é porque a gente fez uma faculdade, mas na verdade o português nos deixa de lado e acomodado durante um tempo. E aí faz com que a gente retorne, e aí com muita dificuldade, entendendo que a ideia, por isso a importância de ler e estudar o português, porque quando eu leio eu entendo de entendimento, de pontuação, de acentuação, e aí tudo torna a ficar mais fácil. Mas é incrível o quanto o português no nosso país mostra o quanto a população no geral está despreparada. E, assim, é uma coisa muito preocupante que a gente tem que buscar melhorar dia após dia. A gente, às vezes, Adonai, às vezes, eu me pego em situações bem desagradáveis, porque mesmo entre nós, professores, eu digo assim, hoje em dia eu dou aula mais para professores do que para outros públicos, né? E aí, às vezes, tem colega que se chateia comigo quando eu digo, gente, a maioria dos professores no país são analfabetos funcionais. E eu falei isso uma vez e, meu Deus, eu quase apanhei. Por quê? Porque o professor, muitas vezes, e isso é uma questão social, entendeu? Você é professor de geografia, você não tem obrigação de estudar português. Não é sua obrigação para a execução da sua atividade profissional. E está tudo bem. O ponto é, se você se preocupa só com a geografia e você não se preocupa com português, por exemplo, como é que você vai passar a visão de mundo para o teu aluno? Como é que você vai conseguir fazer? É aquela coisa, a gente, em sala de aula, lidera pelo exemplo. Então, como é que eu vou, por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa, como é que eu vou, meu aluno chega para mim, professor, qual é o seu livro favorito? Imagina a vergonha. Professor, qual é o seu livro favorito? E eu dizer, gente, eu não gosto de ler. O que eu estou fazendo aqui? Entendeu?
Então, às vezes, quando a gente fala da importância da leitura, principalmente para professores, o pessoal se chateia. Mas a gente tem professores que não conseguem decodificar uma frase dentro de um edital. E isso me preocupa. Porque o colega, ele olha o edital, ele lê e ele não entende uma frase simples. Por quê? Porque ele não tem o hábito da leitura. Entende? Então, leitura, na minha visão, é obrigação. Leitura é obrigação, tá? Literalmente, leitura é obrigação. Se a gente não lê, a gente não consegue perceber o mundo. Se a gente não consegue perceber o mundo, a gente não consegue ensinar as pessoas como ver esse mesmo mundo. É isso, sabe? E deixa eu calar minha boca e cuidar da minha vida, que vocês também têm coisa para fazer. Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela companhia nesse sábado à tarde, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, viu?